Cacá, vamos para o feminino, então? Falar do feminino, que amanhã começa a edição aqui de Brasília. Amanhã também tem etapa lá em Hong Kong. É difícil quando tem uma etapa na Ásia e outra etapa na América, que o mundo é muito diferente. É Não muito para de ter jogo, né? à noite. Nós sofre, nós sofre. Vamos trazer só os jogos de amanhã? E aí o Cacá já fala um pouco mais da seleção feminina, todo mundo querendo saber aí sobre as medalhonas, entre aspas, vamos falar assim, que vem agora para a segunda semana. Então, amanhã, em Hong Kong, a gente vai ter aí República Dominicana e Polônia, 6 da manhã, depois 9h30, China e Canadá, 2 jogos interessantes, hein? E aí, à noite ou à tarde para a noite, já no Brasil, Croácia e Estados Unidos, 5h30, e 9 da noite, Japão e Sérvia, jogão, porque a Sérvia vem reforçada pela central que o Kaká gosta tanto, a Stevanovic. Então, essa segunda semana, Vanessa, eu separei aqui alguns jogos que o pessoal, né, que fica muito ligado aí fala assim, mas eu não consigo ver tudo, tal. Tem alguns jogos que vão ser muito legais de você ver, que eu acredito que sejam os mais equilibrados e também os mais interessantes, né? Não só pelo que a gente pode ver, mas também importantes para a classificação. Então vamos lá, dia 15, Polônia e Turquia. Não perca. São 2 jogos entre um dos líderes, que é a Polônia, que está invicta, e a Turquia, que perdeu apenas um jogo. E aí, né, Cacá, você tinha comentado que essa Polônia ainda não enfrentou as grandes seleções completas. Vem aí um desafio importante para a Polônia. Perfeitamente. E no mesmo dia, Brasil e Sérvia. Apesar da Sérvia não estar muito bem, tem o reforço da Stevanovic, né? É uma adversária sempre respeitável, não vai ter a Boskovic, para desespero de alguns fãs que já tinham até comprado ingresso e não vão ver a estrela maior. Dia 15, eu acho que esses 2 jogos são imperdíveis, né? Se puder assistir ou depois ver o videotape, vale a pena. Dia 17, Vanessa, 3 jogos, Polônia e China, Japão e Estados Unidos e Brasil e Alemanha. Pô, Cacá, Brasil e Alemanha é moleza. A Alemanha perdeu só um jogo. Não sei como a Alemanha vem para jogar contra o Brasil. As últimas partidas elas têm sempre dado muito trabalho. E é um time jovem, em evolução, e que, para medo do Brasil, né? Para medo não, o Brasil não tem que ter medo da Alemanha, mas como preocupação, é um dos times que está secando melhor nessa Liga das Nações até agora. Então, olho nesse jogo também, pode ser um jogo muito equilibrado, mais do que muita gente imagina. Cacá, quando você fala, desculpa te interromper, que a Alemanha está sacando bem, qual é o tipo de saque da Alemanha que tem aí te impressionado? E eu queria também que você falasse um pouquinho do Vital Heine, né? Segunda temporada seguida à frente da seleção feminina da Alemanha. Então, eu acho que a chegada do Vital Heine, eu sempre fui favorável a essa mescla dos técnicos, né, do masculino para o feminino, do feminino para o masculino, e eu acho que ele está trazendo para a seleção feminina uma característica que é do próprio povo alemão, né, a força, a potência. E ele está desenvolvendo um trabalho físico, visivelmente, eu não acompanho, mas é visível nas jogadoras que elas estão ganhando mais massa, que elas estão ganhando mais potência. Ofensivamente, elas são mais fortes e o saque variado, Vanessa. Elas estão com um flutuante muito alto, muito potente, e um saque viagem muito forte também. Quando não são todas, lógico, agora não lembro exatamente, a Ortmann, eu acho que é uma que está sacando viagem forte, e quando elas encaixam, é muito difícil de recepcionar. Então, como a gente sabe que é um problema da seleção brasileira, essa questão da recepção, é um jogo que pode trazer preocupação para a gente. Bom, deixa eu só ler a mensagem da Ana Paula, que ela fala do Rodriguinho e do Pinta, seria um reforço ideal para o Brasil, com atletas que sofrem com lesões. Uma pena. Cacá, quais são os outros jogos imperdíveis? Estou curiosa. Eu sei que o último deles é Brasil e Estados Unidos. Então, exatamente no dia 18. Além de Brasil e Estados Unidos, Itália e China jogam lá na China. Esses 2 jogos aí também não pode perder.
Ontem eu fiz o vôlei em pauta aqui com o Celso Bastos e entrei. Ontem eu estava chata, viu? Porque eu estava muito frustrada que os Estados Unidos não colocaram força máxima para jogar contra o Brasil. Quando é um jogo grande, você não espera que a seleção coloque sua força máxima? Não colocaram. E se os Estados Unidos também não colocarem força máxima contra o Brasil no domingo, se Katkira ali inventar de colocar as pessoas vão ficar chateada também. A gente cria uma expectativa, né? Que vai ser um jogão. Mas isso é sinal de respeito, né, Vanessa? Eu não vou mostrar jogo, porque só tem essa justificativa. Porque a hora que você se planeja para uma semana de jogos, como é a Liga das Nações, você escolhe os jogos que você vai jogar com time misto e outros não, né? Eu acho que é um sinal de respeito. Vamos entrar com o time B, não vamos deixar eles verem muita gente jogar. O Aécio, a ótima saca muito. Por falar aí nesse revezamento, né, que o pessoal dos Estados Unidos tem feito, na questão do líbero, Kaká, como que o Renan Dalzotto fala, olha, você começa contra esse time, Mike, depois você, Thales. Ele também pensa nos adversários para casar melhor com as características do líbero ou joga assim na fogueira todo mundo? Não, eu acho que tem que pensar sim. Né? O Mike é um jogador mais de defesa, vai jogar contra Cuba, que é um ataque muito potente. Então, situação contra Cuba, que não tem um passe muito bom, de bolas mais altas, que o posicionamento é antecipado, Mike vai lá, domina um espaço maior e você é melhor na defesa do que o Thales. Então, pode ser mais importante, mais interessante para o Brasil em termos coletivos. Tem que ter esse pensamento, né, Vanessa? Bom, o Kaká trouxe aí os grandes jogos da Liga das Nações. Tomara que sejam jogos melhores do que na primeira semana. Acho que vão ser, né? Porque as seleções estão se reforçando. Para Ana Paula, Macris e Carolina deveriam começar no banco, pelo menos com a Coreia do Sul, para a gente ver como se comportam as outras. Mas o Zé, né? E aqui, Kaká, o time ideal. Celso Takimoto te pergunta, muita gente querendo saber quem vem para esse time titular do Brasil, né? Vamos só trazer aqui a lista das jogadoras que viajaram para Brasília, e o Kaká já comenta aí para vocês sobre o que esperar dessa seleção feminina nessa segunda semana. Vamos lá, Kaká. Levantadoras, Macris e Roberta, hein, fazendo sua estreia. Roberta campeã polonesa. Teremos também Kissy e Lorene também fazendo sua estreia. Rosa Maria também. Ponteiras, Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergman, Mayara Basso e Pridaroit. Gabi e Pridaroit, novidades. Centrais, Carol, Diana, Lorena e Thaisa. E líberos, Natinha e Naemi. Naemi e Thaisa também como novidades da seleção. Essas foram as jogadoras que viajaram para Brasília. Podemos dizer que esse é o time de confiança do Zé Roberto, Vanessa? Talvez sim, né? Talvez sim. Eu acho que é uma grande oportunidade para Mayara Basso, que foi mantida no time, e vai ter ao seu lado uma opção muito parecida, características técnicas, que é a Pridaroit. E eu acho que essa segunda semana vai servir para o Zé Roberto ter as duas lado a lado. Porque se tem uma dúvida, eu acho que é em relação à quarta ponteira. E aí ele vai poder escolher ou Mayara ou Pridaroit. Eu acho que essa convocação do jeito que está é exatamente para isso. Tem 16 a gente vê a presença... Né? Tem 16 nomes, 2 não vão participar da etapa. 16 viajaram. Não, eu digo assim, de estar lado a lado, né? De estar junto, de estar treinando, de ser opção. Então, eu acho que é a oportunidade da Mayara de medir força aí com a Pridaroit. Uma das duas, pelas características semelhantes, deve ficar, né? E a outra, eu acho que não se mantém numa relação de 14 para uma eventual final. Rosa Maria e Lorene, no lugar da Lohana e da... Agora esqueci a outra. Tainara, exatamente, a Tainara. Então saem as duas, entram Rosa Maria e Lorene. O Zé já deve ter feito a observação que ele queria fazer de Tainara e Lohana, vai fazer agora das duas outras opostas. Essa é a posição que mais tem gente para só 2 vagas. Né? Eu não acredito que com o que a gente tem de ponteiras, ele vai levar mais opostas do que 2. E a gente tem as 2 levantadoras melhores do Brasil, a Macris e a Roberta. E ao contrário do que
Eu não lembro agora quem que comentou que poderia fazer teste, deixar a Macris e a Carolina no banco. Eu acho que não é essa questão, não, de fazer teste. A Roberta não precisa fazer mais teste, né? Se for a Thaisa para entrar, também não precisa fazer teste nenhum. Já estão mais do que testadas. E a Macris e a Carol não vão querer dar essa boiada, não, né? Se o Zé Roberto chegar e falar assim, você quer descansar? Quero nada, quero treinar meia-noite se tiver treino. Ah, meu filho, eu vim até Brasília para ficar aqui no banco, era melhor ter ficado em casa, É, né, Cacá? e não vou dar mole para quem eu sei que pode pegar meu lugarzinho, né? Olha só, Marciano, vou a Brasília para ver os 2 últimos jogos do Brasil. Que legal, Marciano, aproveite bastante por nós. Cacá, superchat do Alexandre. Olha só, Alexandre voltou. Um beijo, Alexandre. Você acha que a Thaisa precisará de quanto tempo para se adaptar no fundamento bloqueio à velocidade dos grandes jogos internacionais? Sinceramente, Alexandre, menos do que os 4 jogos. Para a Thaisa vai ser mole isso aí. É só entrar em quadra e começar a perceber, ela já está adaptada. É uma super jogadora com uma capacidade de adaptação muito rápida. Não vai demorar muito, não. E fisicamente, você acha que ela está no nível dessas grandes centrais? Ainda eu digo em questão de as grandes atacantes, né? Eu digo em questão de velocidade, sabe, de correr ali na rede. Então, isso nós vamos ver, né, Vanessa? Porque ela vem de 2 temporadas seguidas só de clube. A exigência dos jogos internacionais, sem dúvida, é diferente, né? O Alexandre está com toda a razão aí de estar preocupado. E ela vai se adaptando, ela vai ganhando essa velocidade, ela vai ganhando essa mobilidade. E, e essas jogadoras como a Thaís, elas não precisam de muito tempo, né, para se adaptar. A memória corporal é bem ativa, então ela vai conseguir, em pouco tempo, estar adaptada. Assim. Bom, a gente tá todo mundo nessa expectativa, né, de Thaisa na seleção de novo, que ela entre bem do jeito, no modo Thaisa que a gente conhece. Vamos trazer aqui a tabela da seleção feminina, Kaká. O Brasil estreia no dia 14 contra a Coreia do Sul. Aí depois temos Sérvia, Alemanha e Estados Unidos. Uma boa sequência. O que esperar desses jogos? Boa sequência, boa sequência. Eu acho que aí sim a gente tem, diferente, né, da primeira semana que nós pegamos China logo de cara, que foi a nossa única derrota, a gente tem um time muito fácil, que eu preferia que tivesse ali o terceiro jogo contra a Coreia para a gente poder descansar para jogar contra os Estados Unidos. Mas veio aí a Coreia na primeira, vai ser 3-0, não tenham dúvida. A Coreia, infelizmente, está numa draga terrível, né? Era para estar aí, só está na Liga das Nações porque não caiu, né? Tem um dinheirinho, né, Kaká? Investe também na competição. A Sérvia é uma adversária, como eu falei, que preocupa por causa da rivalidade, por causa da história, mas acho que o Brasil passa também, né? E o jogo que me preocupa é com a Alemanha. O Brasil pode entrar em quadra pensando nos Estados Unidos e ser surpreendido, não pode correr esse risco. E o último jogo, que é o que a gente espera, né? Com os Estados Unidos vindo com Thompson, com a Washington, com a Frante, que são os 3 principais reforços para essa fase. Eu acho que vai ser um time bem mais difícil do que os Estados Unidos foram na primeira semana. Jorge Suíça falou que o saque do Brasil tem que entrar para a Thaisa chegar inteira no bloqueio. Kaká, vem muita jogadora, né, que não fez sua estreia ainda na Liga das Nações. Também, mesmo que sejam grandes nomes aí, algumas das principais jogadoras do país, dá para esperar muita coisa delas nessa semana ou a gente vai ver um time um pouquinho mais lento? Não vamos ver uma evolução tão grande em relação à etapa de Nagoya? Não, acho que não. Acho que não vai ser muito grande, né? Mas vai estar dentro da gradatividade que a gente espera. Um time um pouco melhor, mais entrosado, com mais resistência ao jogo, né? Acho que isso.